É isso aí, de volta para o RGO Esporte, cheio de perguntas, é isso, Jamile? Várias perguntas dos nossos convidados? Tem o Thiago de Osasco e o Sandro de Diadema que estão nos assistindo e pediu para você mandar um abraço para eles. Um grande abraço ao Sandro e ao Thiago, aí, grandes amigos acompanhando o RGO Esporte. Isso mesmo, também tem o Benedito Costa, do Taubaté, que nos assiste pela internet, e ele é torcedor do Grêmio Audax, e ele precisa saber um pouco mais sobre o time na categoria Sub-20 e 17. Eu vou falar assim, o Sub-20 do Grêmio Audax, Grêmio Osasco Audax, vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Paulista, venceu aí Santos, venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo, está na fase de oitavas de final agora, vai começar os mata-matas nesse final de semana, vem fazendo um grande trabalho. Nós temos aqui uma matéria no próximo bloco que vai explicar um pouco mais para você o que está acontecendo com o Grêmio Osasco Audax. E no Sub-17, o trabalho está sendo muito bem feito também, é uma formação de equipes, mas ainda está engatinhando. O Sub-20 já era um processo que já começou há 2 anos, com essa parceria com a Liga de Futebol de Osasco. O Sub-17 começou agora, os resultados ainda não foram os esperados, mas vem fazendo um bom campeonato paulista. Está brigando ali pela terceira vaga para a próxima fase, mas vem fazendo um bom campeonato. Tem uma pergunta para a Ruth. O Valmir Rodrigues, do Rochdale, quer saber como fazer parte do PELC e se qualquer pessoa pode se inscrever. Então, como indicação, eu vou deixar para vocês um telefone, que é o 3654, 1062, que é o telefone da Secretaria de Esporte, e lá nós vamos indicar qual o núcleo mais próximo da sua casa e a atividade do seu interesse. Então, repetindo, é 3654, 1062. As atividades são totalmente gratuitas e nós atendemos desde os 5 anos até a terceira idade. Exatamente isso que eu queria falar. Não existe idade para começar e também não existe idade para terminar, é isso? Nós tivemos, por exemplo, a semana passada, em Osasco, nós tivemos o Miss e Mister da terceira idade, né, da melhor idade. E uma das nossas usuárias, usando já as técnicas da oficina de modelo e manequim, foi eleita Miss Simpatia. Uma senhora de 60 anos. Que beleza, eu não entendi aqui a gracinha do Paulo dizendo que eu poderia ter me inscrito também. Eu não entendi essa... É Miss Geriatria? Não é Miss Geriatria? Eu não entendi essa piadinha do Paulo, mas vamos seguindo o programa. Paulo, você falava de uma das paixões que você tem além do rádio, né? Que é o São Paulo Futebol Clube. Como? São Paulo Futebol Clube. Eu vou pedir aqui para o Cícero mostrar algumas camisas aqui. Eu vou passar para você e você pode me explicar realmente algumas coisas aqui. Cuidado com o manto sagrado. São camisas de amigos, com todo respeito, eu faço essa brincadeira. Muitos amigos na cidade sabem o time que eu torço, mas eu tenho respeito por todos os times. O São Paulo Futebol Clube é um dos times onde eu tive a oportunidade de trabalhar no CT, fazer reportagens dentro do CT. Trata muito bem quem vai trabalhar. Trata muito bem também o seu torcedor. É um dos clubes que tem um dos CTs mais agradáveis e amistosos de se trabalhar. Verdade. Essas camisas aqui são camisas históricas, né? Você pode explicar para a gente? Históricas. Para quem não sabe, eu fui um craque, só que minha carreira acabou rápido, uma lesão igual do Michael Leite. Então, como eu fui operado pelo Joaquim Grava e fiz fisioterapia com o pessoal do São Paulo, com o Sasaki e tudo. Essa aqui é do Sandro Hiroshi, né? Porque ele jogou lá no São Paulo, ele me deu, virou um amigo meu, grande Sandrão. Essa aqui é um dos melhores centroavantes que o São Paulo já teve, acho que depois do Careca. Luiz Fabiano, fabuloso. Essa é da primeira passagem dele, é isso? Essa aqui é da primeira passagem quando ele fazia gols, porque agora ele só vive machucado, né? Não, é muito visado, né? Muito visado. E essa aqui é de um cara que deixou saudade no São Paulo, Diego Lugano. Essa aí é histórica, né? Essa aqui é histórica, já me ofereceram muito dinheiro. Só que tudo isso aqui eu dei para o meu filho, né? Para o Samuca, que ele é dono dessas camisas. Ele falou, pai, pelo amor de Deus, guarda isso. Ele pediu que você levasse elas intactas. Exatamente, vai ser levado. Samuel é o nome dele? Isso. Samuel, se eu não tiver que usar ele aqui para terminar de limpar os corredores da TV, eu peço para o seu pai levar de volta. É brincadeira. Já que estamos aqui falando do São Paulo, né? Ontem o São Paulo venceu o Inter de Porto Alegre, 1-0, gol do Ganso, e começa a mirar a zona de classificação da Libertadores. Vamos acompanhar aqui. É isso aí, deu um probleminha. Até que o programa ao vivo é isso, amigo. Nós estamos aqui ao vivo, agora são 12h44, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, esses caras estão gravando. Não, o programa é ao vivo. Ao vivo você dá uma picotada aqui, uma ali, aperta o botãozinho errado, problema técnico, mas já nós vamos mostrar
1-0. Esse 1-0 tá ok já, diretor? Maurício avançou procurando o fundo de campo. Ele um papo na grande área, tentou o cruzamento. A gente vê aí uma pichotada do Fabrício, né? Nossa. E a grande jogada do gol, eu acho que foi o Kaká. Ele puxou para dentro, trouxe a defesa, né? Exatamente. Né, a defesa acompanhou o Kaká, ele colocou no Álvaro Pereira, o Álvaro Pereira deixou Achou o Ganso na perna certa, né? Perna esquerda. Só foi empurrar. Nós comentávamos antes do programa aqui, o Paulo até falava que um nó tático, né? O São Paulo não deixou o Internacional jogar. Soube se defender, acho que ele soube as suas limitações. Soube se defender, atacou na hora certa e soube segurar. Porque depois o São Paulo sofreu uma blitz. No finalzinho ali, os últimos 15, 20 minutos do Inter foi uma blitz, né? O segundo tempo foi realmente o Inter pressionando o São Paulo. Mas eu vejo assim, o São Paulo tem muitos bons valores. Tem. Nós pegamos agora e essa entrada em caixa, a venda do Douglas e a entrada de 18 milhões de reais, que eu acho que foi a maior venda da história. Todo mundo falava assim, o São Paulo vendeu o Lucas por 100 milhões, vendeu o Denilson na década de 90 por 30 milhões. A maior venda que o São Paulo fez foi o Douglas por Barcelona por 18 milhões. Isso foi um achado. Porque assim, o Douglas eu não trocaria ele por 2 Coca-Cola e um gibi. Imagine por 18 milhões de reais. Verdade. E vai jogar no Barcelona. Então assim, o São Paulo agora tem dinheiro em caixa, né? Tem. Dá para trazer pelo menos acho que mais uns 2, né? E o Paulo Miranda se saiu muito bem, a jogada começou na retomada dele, ele fez o arco para o Kaká, jogada brilhante. Essa dupla, Kaká e Ganso, tem tudo para dar certo no São Paulo? Eu acho que tem. Do meio para frente, falta só um quesinho a mais para dar liga. Porque todo mundo ali sabe jogar. Todo mundo ali é de seleção brasileira. Então só falta um pouquinho a mais, um pouquinho mais de raça, sabe, para dar liga. Luiz Fabiano, você falava aqui, mostrando as camisas. Luiz Fabiano se recuperando de uma contusão. Ele voltando, como é que fica a cabeça do Muricy ali? Porque você falou os 4. Nós temos ali o Ganso, o Kaká, Allan Kardec e Pato. Ele será usado e vai tirar alguém do meio, o Denilson, o Hudson, que fez ontem a partida. O Souza, que não jogou também. Ou vai manter, ou vai colocar um desses no banco? Bom, eu gosto de, com o Muricy, jogar com 3 zagueiros, porque aí você pode pôr só um volante. Porque o Paulo Miranda ele se sai muito melhor jogando de lateral do que zagueiro, na minha opinião. O Paulo Miranda. Então você colocando 3 zagueiros, você coloca um volante e aí dá para jogar todo mundo para frente. E o São Paulo no tricampeonato brasileiro foi isso, né? Foi isso. O São Paulo jogava aquela questão dos 3 zagueiros. Exatamente. Diego Lugano era o comandante de tudo, mandava ali atrás. Exato. Bom, fechei aqui, agora lá na frente eu vou jogar no contra-ataque. As peças estão na mão do Muricy, vai saber se ele vai... É uma boa dor de cabeça para ele, né? A Ruth aqui tá balançando a cabeça. Concorda com ele, Ruth? Concordo sim. A Ruth ela não quer revelar pra gente, mas eu acho que ela tem um coraçãozinho de São Paulina, viu? Será? Eu tô achando que ela é meio lanterna verde, cara. Será, cara? Eu tô achando. O Palmeiras. Nós vamos falar do Palmeiras no próximo bloco. Meu pai era palmeirense, mas já foi. Pra não perder, né? O pai dela acho que não tá. Se foi e não tá, graças a Deus, não tá sofrendo. O Palmeiras ultimamente vai pra segunda divisão, aí volta, tá na zona de rebaixamento, lanterna do campeonato, enfim, desse jeito. Pro clássico de domingo, Santos e São Paulo, tem algum palpite? São Paulo vai realmente agora engrenar? O Santos também saiu de 3 derrotas e venceu? Eu acho que o São Paulo vai engrenar agora, porque o São Paulo é time de chegada. O São Paulo, quando ele começa a embalar, e com o Muricy pegando firme lá e o time com essas peças no meio para frente, eu acho que é assim, você se fechando, não tomando gol, lá na frente dá para resolver, né? Então eu acho que ou é jogo de 1-1, ou 1-0, 2-1 para o São Paulo. Uma última pergunta, antes de fechar o assunto São Paulo. Eu vou cutucar nessa ferida que eu insisto. Rogério Ceni. Mito. Você acha que já está na hora de aposentar e ficar só nos bastidores? Tá. Como torcedor. Tá. Não, tá. Sem aquele coração do mito. Tá como bom, torcedor. tá bom, Beto, tá. Vai por quem? Aí o São Paulo tem 18 milhões do Douglas para contratar um bom goleiro. Porque o Denis, ele é um bom goleiro, tudo, mas... Ele tem uma péssima assessora de imprensa, que é a esposa, né? A esposa dele quase derrubou ele do São Paulo. Então,
Por exemplo, eu frequentei muito o CT do São Paulo na época que ele tinha o Bosco e o Rogério Ceni. Era gritante a diferença que o Bosco catava. O Bosco não largava uma bola. O Rogério Ceni parece vôlei, né? Ele tem aquelas coisas. Mas eu acho que já deu a parte do Rogério Ceni no São Paulo. Ele já é o mito São Ele Paulo, já é né? um mito, é o goleiro nota 10, né? Camisa 10. Então, já recorde de gols. Então, acho que a história dele foi bem bonita. Melhor parar por cima, né? Eu também acho assim. Eu acho que o Rogério, ele escreveu o nome na história do futebol brasileiro, não só do São Paulo, e também do futebol mundial, como o goleiro, o maior artilheiro, o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Acho que ninguém vai chegar até ele. Jamile, mais perguntas? Tem uma pergunta para Ruth, da Maria de Fátima, e ela quer saber se para participar do PELC existe idade limite. Ela tem 80 anos e adora atividades físicas. Ela será muito bem-vinda pela nossa equipe. Tá aí, ó. A Ruth já falou que não existe idade para começar, né, Ruth? Também não existe idade para você terminar, assim, não existe um prazo, existe onde o corpo vai aguentar chegar. Existem várias atividades culturais, atividades sociais. E mesmo na parte esportiva, nós trabalhamos lá com esportes adaptados para a terceira idade. Então, nós melhoramos as regras, facilitamos, né, a parte de movimentação, de forma que todos conseguem o seu lazer e, por consequência, uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso é mais importante. Você propiciar, porque às vezes as pessoas chegam numa certa idade, na melhor idade, que hoje se chama melhor idade, eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo mais para trabalhar, eu não sirvo para me desenvolver em nada. E esses programas sociais são muito importantes exatamente para isso, para você dar essa qualidade de vida e mostrar que as pessoas não são inúteis, né, Paulo? Exatamente. Porque alcançam uma determinada idade, elas não se tornam inúteis. Elas só têm que se adaptar à sua idade e procurar o que é melhor. E aqui a Secretaria de Esporte, através do PELC, ela oferece isso. Mais mensagens, Jamile? Tem um para o Paulo, que é a Sônia de Carapicuíba, que ela quer saber se você frequenta os estádios e como está a segurança nesses jogos grandes. Olha, eu frequento os estádios ainda, mas eu sou muito seguro ainda em levar o meu filho Samuel e a minha filha Mariana, que tem 16 e 11 anos, em clássico. Em jogos menores, dá para levar, tal, mas em clássico, hoje em dia está muito perigoso. Está muito perigoso porque eu consigo me livrar, mas e eles? E eu fui criado, ia no estádio desde os 5 anos, meu pai me levava, eu morava ali próximo ao Morumbi. Então, eu cheguei a frequentar Morumbi com mais de 100 mil pessoas, que o Morumbi tremia. Eu também cheguei a frequentar isso. Então, hoje não dá para você levar, que é loucura. Hoje lá fora sai tiro, cavalaria. Fora as idiotices, nós tivemos no último final de semana o clássico Palmeiras e São Paulo, as redes sociais marcando brigas. Teve aqui na cidade de Osasco, em Quitaúna, uma briga marcada pelas torcidas organizadas. Eu acho que essa questão da segurança, sobretudo dos seus filhos, nos clássicos, eu acho que não passa só pela torcida. Existe uma grande gama de idiotas que se passam por torcedores, e aí vestidos com as camisas de Gaviões da Fiel, Independente Tricolor, Mancha Verde, Jovem do Santos, se fazem torcedores dessas torcidas organizadas, quando na verdade não são baderneiros que se aproveitam de torcer para arrumar briga. Eu acho que deviam se inscrever em academias de MMA, já que gostam de brigar, e partir para a briga. Nós vamos para o nosso rapidinho intervalo e voltamos com o RJ para você.